Olá, meus caros, aqui é o Tempter 60 de volta ao quadro Sexta-feira do Terror e agora comentando os filmes relacionados com a franquia O Massacre da Serra Elétrica, e chegamos aqui a O Massacre da Serra Elétrica, a nova geração. O retorno do Massacre da Serra Elétrica, posteriormente lançado como O Massacre da Serra Elétrica Nova Geração, é um filme americano de humor negro e terror de 1995, escrito, coproduzido e dirigido por Kim Henkel e sua estreia na direção. Kim Henkel parece que escreveu o roteiro do Massacre da Serra Elétrica original do Tobe Hooper. E o filme é estrelado por Renée Zellweger, Matthew McConaughey Jr. e Robert Jenkins. É o quarto filme da série O Massacre da Serra Elétrica. A trama acompanha 4 blá blá blá, spoilers. Henkel, que também escreveu o roteiro original do filme de 74, desenvolveu O Massacre da Serra Elétrica, a nova geração, com o produtor Robert Crumb, com a intenção de criar um filme mais fiel ao material original, mas com personagens exagerados que servem como caricaturas da juventude americana. O roteiro de Henkel introduz uma subtrama envolvendo uma sociedade secreta que emprega Leatherface e sua família para torturar vítimas em um esforço para invocar uma experiência espiritual transcendental. As filmagens principais ocorreram em locações em áreas rurais de Bastrop e Pluggerville, no Texas, em 94, com elenco e equipe majoritariamente baseados em Austin. O Massacre da Serra Elétrica Nova Geração, ou o Retorno do Massacre da Serra Elétrica, estreou no festival Sotheby's em 12 de março de 95 e teve um lançamento limitado em circuito comercial dos Estados Unidos pela SCFP Distribution em 22 de setembro. No ano seguinte, a Columbia TriStar Pictures adquiriu os direitos de distribuição tanto para exibição para os cinemas, né, para exibição nos cinemas, quanto para o mercado de vídeo doméstico. O estúdio então reeditou o filme e o renomeou para O Massacre da Serra Elétrica Nova Geração, mas seu lançamento nos cinemas permaneceu adiado até início de 97. Isso resultou em disputas legais entre os cineastas e o estúdio, com Henkel e Kahn alegando que a Columbia TriStar reteve deliberadamente o filme devido ao crescente sucesso de seus astros Renée Zellweger e Matthew McConaughey Jr. A versão revisada do filme foi finalmente lançada como O Massacre da Serra Elétrica, a nova geração, pela SCP Distribution em 20 cidades dos Estados Unidos em 29 de agosto de 97. Foi um fracasso de bilheteria, arrecadando 185,898 milhões dos Estados Unidos e recebeu críticas mistas, com alguns elogiando seu humor negro e tom de pesadelo. Enquanto outros criticaram a coerência do roteiro. A Columbia TriStar cuidou dos lançamentos em vídeo doméstico do filme nos Estados Unidos, lançando-os em VHS e DVD em 98 e 99, respectivamente, né, foram lançados em 98 e 99 em VHS e DVD. Recebeu uma indicação para melhor lançamento em vídeo doméstico no 24º Saturn Awards. Tanto os críticos contemporâneos quanto modernos, assim como os estudiosos de cinema, notaram os elementos proeminentes de paródia e recursividade no filme. Nos anos que seguiram ao seu lançamento, o filme desenvolveu um pequeno grupo de fãs cultuadores cult, embora uma trilha sonora completa nunca tenha sido lançada. Um single complementar apresentado no filme, interpretado pelo astro Robert Jenkins e Debbie Harry, da banda Blonde, foi lançado em CD em 97. Outro elemento notado tanto por críticos quanto por estudiosos de cinema é o travestismo explícito de Leatherface, que foi brevemente explorado no filme original, mas implementado em maior escala nesse filme. Robert Lisk, do Houston Press, comentou sobre o tratamento dado ao personagem no filme, escrevendo que o filme transforma Leatherface, aqui interpretado por Robert Jenkins, um compositor de Austin que costumava apresentar um programa de rádio decadente com Deep Harness do Butthole Surfers, a banda Butthole Surfer, e um travesti, né, o Leatherface foi transformado em um travesti afeminado que grita mais do que dilacera só as vítimas e com uma motosserra. De acordo com Henkel, ele escreveu o personagem como alguém que assume a persona da pessoa cujo rosto usa a sexualidade confusa do personagem Leatherface. Enfim, né, ele assume a persona da pessoa cujo rosto usa a sexualidade confusa do personagem Leatherface, é complexa e horripilante ao mesmo tempo, disse ele em uma entrevista de 96. O crítico de cinema Scott Von Dovek também observou isso, comparando a apresentação de Leatherface do filme a de uma drag queen torturada. O próprio Jax afirmou que Leatherface está muito mais
subjugado nesse filme do que nos outros. É mostrado aqui que ele realmente é torturado de muitas maneiras, mas não especificamente por nenhum dos outros personagens, mas também por qualquer que seja a sua própria doença. Henkel também comentou que há coisas sexuais estranhas que acontecem no roteiro. Não apenas entre o personagem Darla e Wilmer, né, que é o personagem do Matthew McConaughey Jr., é claro, mas também entre Darla e Jenny. A Jenny é personagem da Renée Zellweger e a Darla é um dos integrantes do clã da família do Leatherface. Bom, agora chegou a hora de eu comentar sobre o que eu achei desse filme. Já ressaltei aqui que o filme foi um fracasso de bilheteria. Eles tentaram se aproximar mais do tom original de O Massacre da Serra Elétrica, mas é o seguinte, apesar desse filme ser a cara dos anos 90, e até mesmo o Leatherface, eu acho que ele é muito mais fiel, né, ao que era o assassino, né, que inspirou o Massacre da Serra Elétrica, Ed Gein. Eu acho que, na minha opinião, eles acertaram na caracterização do Leatherface, embora muitos criticaram, né, os fãs mais fervorosos de terror, criticaram que o Leatherface ele mais grita do que aterroriza suas vítimas. E isso não tinha lá no terceiro filme, isso não tinha no segundo, e tampouco no Massacre da Serra Elétrica original do Tobe Hooper de 74. Embora esse, o Massacre da Serra Elétrica, a nova geração, tente se aproximar mais da obra original, mas eu acho que eles forçaram um pouquinho a barra ali, mostrando que o Leatherface estava escandalizando demais. Mas essa forma dele escandalizar, gritando, embora eu acho que seja exagerada, foi uma forma de mostrar que o Leatherface era um transgênero. E a gente observa isso no decorrer, né, do desenvolvimento da trama, da narrativa e tudo mais. Porque ali o Leatherface ele quer ser uma mulher e toca alguma canção do Blonde. A gente sabe que a vocalista do Blonde, que é a Debbie Harry, ela é adepta do feminismo e tudo aquilo lá, né? Ela provavelmente apoia o woke, mas enfim, né? Mas aqui nós estamos falando nada de porra de woke, nem dessa praga desgraçada comunista vermelha. Estamos falando de um Leatherface que está mais voltado ao transgênero. E quando a gente fala em transgênero, assassinos transgêneros, a gente precisa voltar lá na época, lá nos anos 80, em um filme dirigido pelo Brian De Palma, que é Vestida para Matar, Dressed to Kill, onde o personagem do Michael Caine, spoilers, tá? Ainda vou falar sobre esse filme futuramente no meu canal, ele faz um assassino transgênero. Bom, já revelei aqui, mas beleza. Enfim, isso aqui já não é algo novo no cinema. E até mesmo um outro exemplo que eu cito aqui no filme, né, The Silence of the Lambs, O Silêncio dos Inocentes. O ator Ted Levine, ele interpretando o assassino, né, em série Buffalo Bill, que é caçado pela personagem da Jodie Foster, a Clarice Starling, e ele faz ali um transgênero que corta a pele de suas vítimas para fazer casacos de casacos, né? Faz casacos conforme a pele de suas vítimas. E aqui o Leatherface usa uma máscara de couro de pele humana. Então a gente vê toda essa similaridade, e até mesmo a similaridade desse Leatherface de O Massacre da Serra Elétrica Nova Geração, mais próximo do assassino que inspirou, né, o que o inspirou na verdade, que é o Ed Gein. Vamos falar do filme aqui. Acho que provavelmente esse é o primeiro papel, né, da Renée Zellweger. Ela era novinha na época. O filme tem novamente aquela introdução, né, que embora tenha acontecido o massacre da Serra Elétrica, uma família de canibais e tudo mais tenha cometido aquela carnificina, passaram por julgamento, mas a gente sabe que isso aí é uma nova, vai por gerações, né? Temos o massacre da geração de 74 até os anos 80, os anos 90 e aqui mais bem na metade dos anos 90, né? Enfim, então isso vai por geração. E é dito na intro do filme que por mais que tenha acontecido essa chacina e tudo mais, não houve nenhum arquivo ali encontrado que realmente confirmasse que eles aprenderam, esses assassinos que aprenderam e que isso, né, estava sendo julgado. Então, não, tudo foi arquivado, né? O massacre da Serra Elétrica foi arquivado. Mas aí, com o passar dos anos, o massacre continuou acontecendo e fez novas vítimas. E aí, onde a gente chega aqui nesse filme, O Massacre da Serra Elétrica Nova Geração. Bom, outra coisa que eu quero ressaltar nesse filme, a trilha sonora eu já ressaltei aqui, tem algumas bandas, né, algumas bandas até texanas, tá? Texas, né? Porque o Texas, bandas texanas, tá? Então, as bandas legalzinhas, tem a trilha sonora de Debbie Harry. Enfim, essa trilha sonora não foi lançada originalmente, né, incluindo a trilha sonora original do filme, tá? Mas aqui temos um detalhe importante desse filme, que eu acho que quem carrega esse filme nas costas é o personagem do Matthew McConaughey Jr. O personagem dele é o Wilmer.
que é um cara totalmente maluco, né? Ele usa uma perna mecânica, tem o controle ali para controlar a perna dele, e ele acaba cometendo algumas insanidades que tem muito a ver, né, com o filme original, cenas de alto flagelo, mas ele é mais louco aqui, né? Tem aquela famosa cena lá que ele mete né, aperta o gatilho da espingarda, aí a espingarda tá carregada, ele arrebenta o vidro da própria casa dele, ele tem até meme já do YouTube, ali é a cena antológica, né? Todo mundo pensou na época, como é que esse cara protagoniza um papel desse? Mas ele não mete uma cana em começo de carreira. A gente sabe que atores de começo de carreira eles devem se arriscar a qualquer tipo de coisa, né? Enfim, mas é muito engraçado vê-lo nesse, incorporando esse assassino que é o Wilmer. Wilmer faz parte da família aí de canibais, porque temos o Wilmer, temos uma mulher que está um pouquinho ligada ao sadomasoquismo, tudo da família Leatherface, temos o Leatherface, e temos um cara ali, meio caipira, né, aqui é normal, e temos também ali o vovô, só que aqui é meio estranho, né, porque quando eles estão, outro spoiler do filme, não vou contar o filme aqui, quando eles estão com as novas vítimas, que inclui a personagem da Renée Zellweger, e ali, né, uns garotos, uns jovens ali, que estão ali numa festa de um baile de formatura e se perde na estrada do Texas, e obviamente acontece aquele clichê básico dos filmes, que é necessário aqui. Eles vão tentar pedir ajuda, aí eles veem o caminhão do Wilmer ali, que é o personagem do Matthew McConaughey, e quando o personagem do Matthew McConaughey vai ajudar ali um dos jovens ali que está caído ali, não sei, um jovem que está caído ali, o cara do baile da formatura pensa que está morto, não, pensa que ele está vivo, na verdade, o Matthew McConaughey, que ele quebra o pescoço do cara e ele fala, he's dead, he's not alive, he's dead. Aí o Matthew McConaughey começa a pegar o caminhão dele, o furgão gigantesco, usado lá nos 3 primeiros filmes, tá? Nos 3 primeiros não, né? No segundo e no terceiro, porque no primeiro é mais uma caminhonete, pelo que eu me lembro, pelo que me recordo. Aí o Matthew McConaughey, que é o Wilmer, começa a fazer esse jogo sádico, perseguindo, né, o pobre jovem lá do baile da formatura, ao lado da Renée Zellweger, com esse jogo doentio, né, que faz parte dessa prática, desse esporte, dessa família de canibais, né? Que é um jogo sádico, doentio, até, obviamente, alguns deles morrerem. E uma em especial, né, que é a personagem da Renée Zellweger, também tem uma outra jovem ali, né, do baile de formatura. Eles ficam ali no cativeiro, que é a casa do Wilmer e sua família ali, que é o Leatherface, a outra mulher ali do sadomasoquismo, que são todos atraídos por lá, né? Então a premissa é básica. Tá no Texas, tá numa floresta, vê um cara de estranho dando carona, se oferecendo para ajudar, você já vê que tem alguma coisa estranha ali acontecendo. Ainda mais um cara que usa uma perna mecânica e tem um comportamento tanto quanto sinistro, né? Enfim. E obviamente vai acontecer algumas coisas. O Leatherface, como já disse aqui, ele tem uma caracterização diferente, mas uma caracterização mais próxima ao assassino Ed Gein, e também é um pouco mais voltada ao filme original, tá? Esse filme aqui não tem tanto gore, ele não tem tanto uma maquiagem carregada como no filme do Massacre da Serra Elétrica 2, anos 80, do Tom Savini. Mas é claro que se eu fosse escolher entre esse filme, O Massacre da Serra Elétrica Nova Geração, e o Massacre da Serra Elétrica 3, Leatherface, né, The Texas Chainsaw Massacre 3, eu ficaria com The Texas Chainsaw Massacre 3, o Leatherface, que eu achei que chegou mais próximo do original e não forçou muito a barra, né? Não tem o lance do Leatherface gritando ali, né? Embora que o lance do lado dele ser transgênero não incomode tanto, como já falei, tem algo ligado ao assassino original, mas aqui o Leatherface grita demais, e isso causa, dependendo, pode causar uma certa exceção, né, no espectador, né? Já o Leatherface lá do terceiro, não, o Leatherface ele era, além de ser mais resistente, ele era mais fodão. Esse aqui é o último filme do Massacre da Serra Elétrica, espero que fique essa recomendação aqui pro canal, né, pra mim mesmo, porque eu gosto desse filme, daria uma nota 8.7, tá? Encerro aqui a análise de franquia de filmes The Texas Chainsaw Massacre. Continue acompanhando esse canal, se esse canal continuar existindo ainda, se o meu hater não derrubá-lo, tá? E que brevemente eu vou falar de outros filmes de terror aqui nesse quadro Sexta-feira do Terror para o canal Tem Ter 60. Um abraço a todos e fui!